transformação. Oferecimento: Faculdade Cidade de João Pinheiro. Tempo que passa, tempo perdido e que não volta mais. É hora de mudar, de fazer em busca do melhor. Boas oportunidades aparecem uma vez. Faculdade Cidade de João Pinheiro. Educação que traz oportunidades. Conheça o Quero Bolsas FCJP e ganhe até 30% de desconto. O projeto empresarial e o financiamento social com tudo que você precisa. Vestibular agendado, inscrições abertas. Acesse fcjp.edu.br. Olá, estamos juntos para mais um programa Transformação e hoje, Pastor Denner, nós vamos falar um pouco sobre o sucesso da família, conselhos de Deus para a gente realmente ter uma família bem-sucedida e precisamos seguir esses conselhos. Mais do que nunca, além de seguir de uma forma bem intensa praticando, né? Eu tenho visto e tenho falado em muitos lugares, escolas, palestras, ambientes diferentes, na própria igreja. As pessoas, elas precisam praticar. Não dá mais para ouvir, saber o que é certo e não colocar em prática. Não tomar uma posição. Então, eu quero até usar o texto de Deuteronômio 6. Veja, Deus fala assim, lá no versículo 3, ouve, pois, e atenta em cumprires os meus mandamentos, para que bem te suceda e muito te multipliques. No versículo 4 ele diz, ouve Israel, nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. E essas palavras que eu te ordeno estarão no teu coração, e tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Bom, aqui nós temos os conselhos de Deus para uma família bem-sucedida. Tudo começa com amar a Deus. Será que as nossas famílias estão amando a Deus? É interessante que as pessoas têm uma ideia de amar a Deus religiosa, que é o quê? É o fato de ir à igreja aos domingos, ouve um monte de coisa na igreja, mas ao sair do ambiente chamado igreja, é como se aquilo ficasse lá dentro e não viesse para a prática mesmo, não viesse para uma mudança, um esforço, uma mentalidade diferente. Então veja, a visão de Deus, né? Deus, Ele é o onipotente, o onipresente, ou seja, o Deus que conhece todas as coisas, está em todos os lugares, tem todo o poder, mas Ele é um Deus pessoal. Então, quando você fala da pessoa entrar num templo e depois sair como se Deus tivesse ficado lá, falta aquela compreensão do que é realmente um relacionamento de amor, de intimidade. Como qualquer fala ao seu pai, mãe, filho, amigo, nós precisamos ter esse acesso a Deus. Então a relação de amor com Deus tem a ver com intimidade, com uma intensidade de relacionamento. Justo, eu me lembro quando Deus vira para Abrão lá em Gênesis e fala, Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai. Abrão prontamente ouviu e saiu. E eu vejo que hoje Deus fala conosco. Às vezes as pessoas possam dizer, olha, Deus nunca falou comigo. Deus fala através da palavra. Se você nunca ouviu a Deus, é porque você nunca abriu a Bíblia. Quando eu abro a minha Bíblia, Deus está falando comigo. E a partir do momento que Deus está falando comigo, Ele me propõe o quê? Uma nova proposta, uma nova direção, um novo caminho. E amar a Deus significa obedecê-lo. Quem diz que ama a Deus e não pratica aquilo que Ele diz, não ama. É a mesma coisa de eu falar que ama minha mulher e sou infiel a ela. De fato, Deus até fala, ouve, os meus mandamentos são ou devem ser guardados, né? Então, ele coloca aqui também a forma que nós temos que manifestar esse amor. Ele fala que é de todo o coração,
ele fala que é de toda a alma, emocionalmente, e fala que é de toda a força. É uma entrega ou é um compromisso, um comprometimento total, pleno com Deus. É uma entrega sem reservas. O que eu tenho visto é que as pessoas estão cheias de reservas, cheias de isso pode, isso não pode, isso eu quero, isso eu não quero. Parece que estão invertendo a situação, colocando Deus como um servo delas e não como o Senhor. Se de fato Cristo é o Senhor das nossas vidas, logo a vontade dele é soberana sobre nós. É interessante que quando a gente fala de Cristo, né, de Jesus, a gente fala do Deus que se revela ao homem, né, e do Deus que não é apenas um mito, né? Como muitos deuses são mitológicos. Jesus não, ele se encarnou, ele se personificou como homem, ele morreu na cruz, ele ressuscitou, ele disse que vai voltar, e de fato esse é o Deus que revela aquilo que nós necessitamos para concluirmos: esse Deus é vivo, esse Deus existe e esse Deus se relaciona conosco. Então ele diz: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ainda hoje nós precisamos continuar buscando a Jesus e tendo intimidade. Então uma relação de amor a Jesus pressupõe uma entrega total, uma disposição de fazermos coisas que realmente não são naturais, né? Essa semana, inclusive, eu li uma mensagem que a pessoa dizia: estou cansado de Deus. Mas na realidade a pessoa ela não está cansada de Deus, ela está cansada de si mesma. Por quê? O ser humano mete os pés pelas mãos, toma decisões precipitadas, não busca orientação em Deus, não se submete a Deus, não ouve os conselhos de Deus. Na hora que dá com burro na água, não é uma expressão bem aí popular, na hora que tudo dá errado, coloca como culpa se a Deus. culpa fosse Deus. Deus, cadê o Senhor? O desastre em Mariana ano passado, Deus, o Senhor permitiu tantas pessoas tendo a vida ceifada. Na realidade, Deus não está em nada disso. É o ser humano se achando dono de si mesmo que toma decisões erradas. Fazendo as intervenções inconsequentes, né? Então a pessoa culpa a Deus, mas ao mesmo tempo não tem um mínimo de intimidade. Amar a Deus pressupõe uma entrega, um temor, uma confiança, uma dependência plena, né? É uma mudança de paradigmas. Eu não farei mais aquilo que eu quero. Eu farei aquilo que Ele está me aconselhando para fazer. Nosso primeiro conselho é amar a Deus. Fique aí, nós vamos para um breve intervalo e já voltaremos. Tempo que passa, tempo perdido e que não volta mais. É hora de mudar, de fazer em busca do melhor. Boas oportunidades aparecem uma vez. Faculdade Cidade de João Pinheiro. Educação que traz oportunidades. Conheça o Quero Bolsas FCJP e ganhe até 30% de desconto. O projeto empresarial e o financiamento social com tudo que você precisa. Vestibular agendado, inscrições abertas. Acesse fcjp.edu.br. Estamos de volta então para o nosso segundo bloco e último bloco, né, do programa Transformação. Pastor Denner, Deus dá os conselhos para que a família seja bem-sucedida. Então estamos falando sobre uma família bem-sucedida. O primeiro conselho de Deus é: amarás, pois, o Senhor teu Deus, ou seja, uma relação de amor. Mas um segundo conselho é guardar as palavras, né? Versículo 6 de Deuteronômio 6 diz: essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. O ter a palavra no coração é muito mais do que ser simplesmente alguém que grava, né, que medita, mas pressupõe um potencial de ação, de obediência. Então, a segunda dica é obediência a Deus. Tem um texto bíblico que corrobora esse conselho de Deus, que é Tiago 1:22, quando ele diz: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes. Por quê? Quando um marido tem o conselho de Deus no coração, obedece a Deus, ele trata a esposa como Cristo tratou a igreja.
Quando uma esposa tem o conselho de Deus, o amor de Deus no coração, ela se submete ao esposo. Quando os pais realmente vivem intensamente Deus em suas vidas, eles têm sabedoria para educar os filhos. Então é um desdobramento natural da vida. Quando eu amo a Deus sobre todas as coisas, eu não me apego ao dinheiro, eu não amo ao dinheiro, eu não sou escravo do dinheiro. Ou das coisas. Das coisas, do mundo, mas eu direciono a minha vida, a minha família, no rumo daquilo que Deus tem para mim. Bom, olha só, o próprio Jesus, lá em Mateus 7, ele fala que o que ouve e pratica é comparado ao homem sábio que edificou sua casa sobre a rocha. Então, quando realmente o Senhor fala das palavras serem guardadas no coração, ele está falando de atitude, de prática, de obediência. Então, muitas vezes os pais, eles estão fazendo coisas que não deveriam, exigindo que os filhos façam, aquilo que eles não conseguem fazer. E a obediência a Deus, ela consiste em ir além daquela observância dos ritos ou das cerimônias religiosas, É uma atitude permanente de submissão, de entrega, de comprometimento da vida com os princípios e valores de Deus. É uma vigilância constante, todos nós. Se formos ouvir a voz da nossa alma, nós não chegaremos em lugar algum, porque a nossa alma sempre nos pede aquilo que nós não podemos dar a ela e aquilo que não é racionalmente razoável. Ou seja, se a gente atender os sentimentos e a vontade da alma, só vamos dar com os burros na água. Só fazer coisas que não devemos. Então, um terceiro conselho de Deus que nós temos é ensinar sobre ele aos filhos, Diz assim no versículo 7, tu as inculcarás a teus filhos, delas falarás, assentada em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Os pais precisam amar a Deus, obedecer a Deus e manifestar, aos filhos uma relação de intimidade com esse Deus que traz esses conselhos tão preciosos para uma família de fato bem-sucedida. E aí, pastor, que a gente vê a questão da hipocrisia religiosa, que é o quê? O cara vai à igreja, vai à missa, vai ao culto, participa, mas quando chega em casa, ele se transforma. É um cara bruto, sem educação, grosseiro, é um pai que grita com o filho, que não está nem aí para ninguém, e é aí que está na hora de colocar em prática. Uma mãe intolerante, justo. Impaciente. Então, um ambiente de transtorno religioso, porque no momento ele vê o pai e a mãe sendo amáveis, agradáveis, em outro vê um ambiente tão assim de discórdia. Então é necessário unificar em qual propósito, em qual direção e se esforçar. Sem esforço não existe vitória. De fato o conselho é que os próprios pais ensinem aos filhos, sobre Deus e a intimidade com Deus. Mostrar que o Deus que ele serve é o Deus vivo. Um filho precisa ver o pai orando, precisa ver o pai lendo a Bíblia, precisa ver o pai praticando. Essa história de achar que é a escola que vai ensinar filho, que é a igreja que vai ensinar a Bíblia, ensinar a vida com Deus, isso aí não está com nada não. Lembrando até uma historinha, do menino que chega e pede, pastor, deixa eu morar na igreja. Por quê, filho? Porque aqui o papai é bonzinho, Então, muitas vezes o papai e a mamãe, em público ou no templo, eles são bonzinhos, tementes a Deus, mas em casa são estúpidos, ignorantes, são incoerentes e realmente não tem uma postura que condiz com quem ama a Deus, com quem obedece a Deus, com quem faz a vontade de Deus, Isso. Um grande desafio, então, é buscarmos ter uma família bem-sucedida. Pastor Denner, vamos dar as nossas palavras ou considerações finais, então. Pastor, avalie isso que você acabou de ouvir e peça a Deus sabedoria, porque é um desafio construir uma família. Lembrando também, pastor, que o nosso programa agora, ele não tem reprise, ele é inédito, toda terça e toda quinta, 15 minutinhos antes do JP Notícias, e quem não puder assistir na TV programação normal, pode assistir pela internet, no site jpplay.com.br ou em nossa fanpage no Facebook, facebook.com/transformação. Que Deus te abençoe e até o próximo programa. Ok, então estamos aí concluindo o nosso programa de hoje, que Deus possa abençoá-lo ricamente
tenha uma família bem-sucedida.